Como vocês já sabem, a gente está preparando um novo motor para o Fuscati. Apesar desse daqui ser um sonho, acelerar muito rápido, a gente vai colocar um motor um pouco diferente do que a gente tem aqui. E eu acredito que vocês vão gostar bastante do resultado. Então, da mesma forma que quando você está com o motor cansado, você vai passar por uma retífica, eu já recomendei várias vezes, desde o primeiro vídeo de retífica que a gente fez. Antes de desmontar o motor, antes de descer, você tem que ter a carburação perfeitamente ajustada e você tem que ter o distribuidor perfeitamente ajustado. Tá? O que a gente tem aqui atende esse pré-requisito. E o objetivo é simples. Não faz sentido você ficar tentando adivinhar qual é o ponto do seu distribuidor ou qual é a curva de avanço quando você acabou de dar partida no motor que você investiu muito tempo e muito dinheiro e ficar arriscando ele com um ponto muito adiantado ou muito atrasado. Mesma coisa na questão da carburação. Não adianta nada você montar o motor, ter aquele compromisso quase que obrigatório de manter o motor numa determinada rotação na primeira partida para amaciar comando e tuchos, e de repente você está com um problema no injetor que não está funcionando. Então esse tipo de coisa a gente precisa descartar. Ainda não começamos a montagem do motor, mas seguramente no momento que eu for descer o motor, no momento que esse daqui for ligado pela última vez, a carburação vai estar em perfeito estado e o distribuidor também, já prevendo a mudança que a gente vai fazer no motor. Isso vocês vão acompanhar em breve. No momento que eu e o Rodolfo a gente estava escolhendo a relação de peças que eu gostaria de aplicar aqui, ele me sugeriu o uso de um distribuidor diferente, um pouco melhor e muito mais preciso do que o sistema da Bosch, principalmente se a gente considerar que esse distribuidor aqui tem algumas décadas que está funcionando, então ele tem pequenas folgas internamente e o ponto, quando você está acelerando, ele não é consistente a cada aceleração que você dá. Às vezes ele pode dar uma seguradinha em 1 ou 2 graus, às vezes ele pode avançar um pouquinho mais. Isso daí, ainda que não comprometa no motor original, no motor próximo da originalidade, a partir do momento que você começa a aumentar a otimização do motor, você começa a reduzir a faixa de tolerância dele. Então, enquanto o motor 1300 consegue dar a partida com 30 graus de avanço inicial e avançar quase até 60, por conta da baixa taxa de compressão, você é capaz de andar, perceber que o carro está meio esquisito, mas você não vai bater pino, e no primeiro momento, a curto prazo, você não vai destruir o teu motor. No motor, igual que a gente pretende montar, que vai ter uma taxa de compressão um pouco mais agressiva, que vai ter um comando diferente, eu já estou dando algumas dicas do que vem por aí, a gente não pode ficar arriscando em relação ao ponto de ignição. Então, antes que o motor chegue, antes de eu ficar tentando adivinhar como funciona o distribuidor, é muito melhor eu me familiarizar com ele agora, uma vez que eu estou em casa com esse motor, com essa carburação, ele já está amaciado e está funcionando muito bem. Então eu vou ter como ponto de partida a comparação com esse distribuidor, que algum tempo atrás a gente já limitou a curva de avanço em 15 graus para que ele tivesse o ponto inicial de 15 graus e o final, o avanço centrífugo, limitado a 30 graus. Com esse kit que o Rodolfo mandou para a gente, além da gente conseguir dimensionar o tempo que a curva de avanço vai chegar até o máximo, a gente consegue dimensionar o quanto ela vai avançar. E sem o empirismo, sem a tentativa e erro da gente ficar fazendo cálculos, entortando aqueles limitadores. Aqui a gente tem uma receita muito mais fácil de ser seguida. Então, eu vou fazer uma coisa agora, apesar de ser tentador, quando a gente tem uma peça nova, um distribuidor novo, a vontade é a gente nem mexer no que a gente tem aqui antigo, arrancar tudo de qualquer jeito para ver funcionar o mais rápido possível. Mas a gente tem que manter a calma e sangue frio nessa hora. Para quê? A gente tem que verificar os parâmetros do motor, se está tudo em ordem, e a partir daí a gente pode, de forma consciente, apesar de aqui existir muitas possibilidades de regulagem, isso na sua mão, e você dispondo de informações e experiência, vai ser realmente um grande upgrade. Agora, se você não faz ideia como o teu sistema de ignição funciona, se você não faz ideia como a curva de avanço do que você tem hoje está
não faz sentido nenhum você pegar um kit desse e tentar colocar aqui no lugar, simplesmente porque você não vai ter o ponto de partida que a gente já tem aqui e você não vai saber literalmente para onde correr. Ai, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Então, a grande verdade é que se você não tem os fundamentos, entende o básico do funcionamento da curva de avanço, que é uma coisa bastante controversa, existe muita dúvida em relação a como funciona a curva de avanço em relação à carga do motor e em relação à rotação. Se você não entender esses conceitos básicos, todo o investimento que você faz numa peça dessa daqui acaba sendo em vão. Você vai ter simplesmente uma peça bonita, uma peça diferenciada aqui, para abrir o capô numa roda de amigos ali e mostrar, falar, olha meu distribuidor. Então a aparência para a gente vai ser secundário. O que a gente vai apresentar para vocês a partir de agora não é a aparência maravilhosa do distribuidor, e sim a versatilidade das regulagens que você tem condições de fazer se você entender os fundamentos do sistema de ignição. Então, para que a gente possa fazer a instalação do distribuidor sem, entre aspas, o ruído de uma carburação mal ajustada ou suja, ou então o ruído de literalmente o ruído de uma válvula desajustada, de repente a gente tem uma mais solta do que a outra, uma com muito mais folga do que a outra, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai eliminar variáveis que possam induzir o nosso raciocínio ao erro. Então, desde que a gente colocou os parafusos esféricos e o balancinho 1.4 no Fuscatia, eu regulei as válvulas uma ocasião só. Não sei dizer quantos quilômetros eu rodei, mas para eliminar essa possibilidade, o que eu vou fazer agora, não tem necessidade da Bianca mostrar. Ela vai mostrar provavelmente eu deitado embaixo do carro, porque ela gosta de me filmar quando eu estou distraído. Mas eu vou fazer a regulagem das válvulas, aproveitar que o motor está completamente frio. Vou eliminar essa variável para que a gente possa não instalar o distribuidor, mas entender o que foi feito aqui para que a gente possa justificar um investimento quando você vai fazer um upgrade para um distribuidor desse. Porque se você não entende o funcionamento do simples, você dificilmente vai conseguir aproveitar todo o benefício do equipamento mais complexo. Bom, o motor está aquecido. Eu coloquei aqui um tacômetro para a gente poder verificar a rotação com precisão. Lâmpada de ponto aqui na minha mão direita. E o que eu pretendo fazer? A gente vai traçar a curva de avanço dinâmica do distribuidor. Tudo aquilo que a gente mostrou aquela vez, a limitação dos contrapesos, aquilo foi para garantir um avanço de 15 graus. E porque a gente já iria usar 15 graus adiantado. Agora eu vou pedir para a Bianca mostrar aqui, porque aqui já é o ponto de partida e aqui é onde a gente tem as informações que servem para esse modelo de distribuidor. Bom, a gente está com a minha confiável há mais de 20 anos, que eu tenho essa tabelinha maravilhosa, a tabelinha da Sun. Então aqui a gente tem o avanço da ignição, a gente vai pegar aqui um distribuidor de Fusca que tem avanço vácuo e centrífugo. Na linha de cima a gente tem a somatória dos dois avanços, do vácuo e do centrífugo, como está especificado aqui, e embaixo somente o centrífugo. O que é importante a gente verificar, independente do quanto ele esteja avançando atualmente, sim a rotação que ele consegue, o avanço máximo dele. E a gente percebe um valor que sempre se repete em todos os distribuidores, 2.500 RPM. Tá? Isso provavelmente já é uma pista, um indício. Ó, eu virei a página e estou olhando a mesma tabela. A 2.500 RPM a gente já tem o avanço máximo do distribuidor da linha refrigerada a ar, pelo menos na configuração original. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar o motor com a lâmpada de ponto, a gente vai conferir
a rotação que a gente tem ali, tá? E a gente vai também conferir o avanço conforme a rotação for subindo. Então eu vou ligar, vai provavelmente estar em torno de 1000 RPM, que a gente vai ter os 15 graus. E a partir daí eu acho que vale a pena a gente acelerar pelo menos até 2500, até 3000 RPM, para ver se entre 2500 e 3000 a gente tem alguma variação, além do que pelo menos na teoria a gente encontrou lá na tabela. Tonela, você mexeu no distribuidor, aquela tabela não vale mais. Vale sim, porque quem determina o avanço máximo, independente dele ser 5 graus ou 30 graus, o centrífugo, é a tensão das molas, tá? Então no momento que você tem o avanço limitado a 2500 RPM, ou melhor, o avanço máximo a 2500 RPM, significa dizer que a tensão da mola ela fica estendida até o fim de curso ali dos dois contrapesos a 2500 RPM. Por que eu preciso dos dados desse distribuidor? Da minha parte, eu poderia simplesmente instalar esse, fazer 3 trocas ali de molas, porque aqui vem o conjunto de molas, e chegar na conclusão que a gente precisa, tá? E que eu quero, agora ficou melhor, tá andando mais. Eu quero ir além disso. Eu quero, além de fazer isso de forma consciente, compartilhar com vocês e eventualmente no final, caso você fala, pô, Tonela, eu tenho um motor, ele é um 1300 com carburação simples, mas eu gostaria de melhorar um pouquinho a minha curva de avanço. Além daquilo que a gente já mostrou no Fuscatia, eu espero poder compartilhar os dados daqui. Claro, você vai estar limitado por molas, aí, por uma série de coisas que vem nesse kit. Mas pelo menos a gente vai acrescentar alguma coisa aí ao nosso conhecimento. Eu espero que tenha aparecido principalmente a lâmpada aqui no vídeo, mas o que a gente fez? 1000 RPM, 15 graus de avanço. A partir daí, conforme a gente vai acelerando, não depende mais da gente, depende da mola, depende do contrapeso, depende da construção do distribuidor. Então o que a gente tem ali, o máximo que a gente conseguiu fazer naquela ocasião foi limitar o máximo de avanço que a gente precisava. E se der para ver perfeitamente no vídeo, eu espero que sim, a gente teve 15 graus inicial em 1000 RPM, tá? Em 2000 RPM a gente teve 20 graus, em 2500 RPM foi para 25 graus, quer dizer, abaixo ainda do que seria o avanço de um motor original, tá? Que ali ele já estaria com o avanço total, tanto vácuo como centrífugo ali atuando. Então ali, no caso do motor original, ele já estaria com muito avanço. E ele só chegou nos 30 graus, que teoricamente é o nosso avanço máximo, entre 28 e 30 graus, porque a lâmpada ela ficou piscando e a marca ela não ficou muito precisa ali. Isso daí pode ser uma série de coisas, pode ser folga no distribuidor, pode ser ruído na garra indutiva, pode ser própria falha do equipamento da lâmpada de ponto. Mas enfim, ele ficou oscilando ali entre 28 e 30 graus. Eu não sei se vai aparecer exatamente isso no ângulo que a Bianca filmou, porque eu estava bem de frente aqui. Então, caso fique um pouco diferente o que eu estou falando do que o que apareça, descontem, levem em consideração que a Bianca estava num ângulo diferente. Isso é bom? Não sei. É ruim? Também não sei. É o fato, é o nosso ponto de partida. Então, antes de partir para a instalação, a gente vai dar uma volta e vai perceber como toda essa teoria ela se traduz na prática com essa combinação que a gente tem. Você ainda não sabe por que a gente precisa ter o avanço centrífugo, então é coisa de 1 minuto. Bom, eu acredito que eu expliquei isso daqui algumas vezes em algumas séries de vídeo, mas a gente vai dar uma repassada caso você ainda não tenha assistido. No Maverick, no ferro de Detroit, eu falei bastante disso. No momento que a gente fez a curva do Fuscatia também.
E em algumas outras ocasiões também eu tive a oportunidade de falar sobre isso. Por que a gente precisa do avanço? Numa situação ideal, a máxima pressão acontece quando o pistão está no ponto morto superior. Se você soltar a faísca quando o pistão estiver no ponto morto superior, o tempo que a combustão demora para acontecer aqui já desperdiça muita energia, e no momento efetivo que você tiver a máxima pressão da combustão aqui, o pistão já vai estar para baixo, já vai ter aumentado o volume ali da compressão, e você não vai aproveitar toda a energia que você poderia do combustível. Então, com as décadas de desenvolvimento, o que eles perceberam? Que se a faísca acontecesse um pouquinho antes do ponto morto superior, no momento exato que o pistão estivesse no ponto morto superior, você teria a máxima pressão da combustão, o que vai se traduzir na maior potência, na maior força possível pro pistão descer e fazer força no virabrequim, e transformar o movimento alternativo em torque. Qual que é a grande dificuldade disso? Você tem um ponto, um avanço inicial que é relativamente fácil você identificar, porque a mistura está constante ali, você consegue ajustar a mistura de marcha lenta. E você tem dois extremos. A mistura ideal, ela vai queimar relativamente rápida, tá? Se você deixar a mistura muito pobre, ela demora um pouco mais para queimar, ela não tem uma combustão homogênea, porque você acaba tendo as moléculas de gasolina muitas vezes não perfeitamente distribuídas pela câmara de combustão. Então, às vezes, a reação química da combustão ocorre aqui num ponto e acaba atrasando um pouco, porque a frente de chama ela precisa encontrar o resto ou o restante das moléculas. Por isso que a atomização do combustível é fundamental, seja com injeção, seja com carburação, e você tem que manter uma turbulência aqui para manter isso daí tudo bem misturado, para você não ter a mistura um pouco mais rica de um lado, do outro lado só oxigênio ou só o ar que foi admitido pelo motor, porque senão você vai ter problema de queima. Uma mistura relativamente pobre, apesar de não apresentar falhas no motor, se ela estiver dentro do aceitável, ela demora um pouco mais para queimar. E da mesma forma, uma mistura muito rica demora mais para queimar. Por quê? Porque você acaba tendo muito combustível para pouco comburente. E qual que é o grande desafio? O motor ele não trabalha numa velocidade constante e com carga constante. Ele tem variações bruscas, tanto de carga quanto de rotação. Porque a verdade é que a gente gosta de acelerar, né? E quanto mais a gente acelerar, mais feliz a gente fica. Então essas variações de carga e de rotação precisam ser acompanhadas dentro da medida do possível pelo sistema de ignição, tá? Então, numa situação que você acaba tendo uma mistura mais pobre, como ela demora mais para queimar, o ponto de ignição ele precisa estar um pouco mais adiantado em relação a uma mistura ideal. Da mesma forma, se você está com uma mistura rica, ele precisa estar um pouco adiantado em relação à mistura ideal. No nosso caso específico, a gente está com uma dupla Weber e teoricamente ela está relativamente bem ajustada. Pelo menos a gente fica feliz quando a gente acelera o Fuscati. Bom, a principal variável que a gente vai considerar é a rotação, tá? A queima da mistura, considerando uma mistura sempre constante, seja ela a mistura ideal, seja uma mistura rica ou seja uma mistura pobre, a gente vai considerar ideal. Considerando uma mistura ideal, ela vai sempre demorar o mesmo tempo, provavelmente em milissegundos, para que ocorra toda a reação química aí da combustão. Então, você acaba antecipando o momento da faísca. Por quê? Porque como a combustão vai sempre demorar o mesmo tempo para acontecer, o pistão não. O pistão ele está cada vez chegando mais rápido. Então, com o avanço da ignição, isso você consegue perfeitamente com o avanço centrífugo, porque o avanço centrífugo ele é sensível à rotação do motor e consequentemente do distribuidor. A gente tem alguns outros parâmetros, por exemplo, a mistura rica ela demora um pouco mais para queimar, a mistura pobre ela tem uma combustão mais lenta, da mesma forma.
Então essas situações, elas acabam sendo previstas no projeto original quando você considera, por exemplo, que um carro de fábrica na velocidade de cruzeiro, um carro com carburador, ele vai estar numa situação ali de mistura pobre, tá? Imagina você com um Opala a 100 km por hora na regulagem de fábrica, a mistura está extremamente pobre. Ele não está desenvolvendo toda a potência que ele poderia. Por quê? Porque existe um compromisso com a autonomia. Então, para compensar isso, ele acaba tendo alguns outros artifícios. Por exemplo, o avanço a vácuo baixo do coletor, você consegue fazer o avanço a vácuo, ele se torna um sensor de carga. Então, se você está sem carga no motor, a mistura está pobre pela própria calibração do carburador. O motor não está precisando de uma mistura rica, ele está precisando simplesmente se manter o carro a 100 por hora. Então a mistura muito pobre, a cápsula do avanço a vácuo acaba adiantando mais o ponto para compensar isso. Muito bem, aí você pega uma subida, acelera um pouco mais para manter o carro na mesma velocidade, o vácuo cai, o ponto atrasa e a mistura acaba dando uma enriquecida. E provavelmente ela não vai chegar aqui, a menos que você acelere até o final numa arrancada, e você acaba tendo uma mistura rica. Isso daí eu acabei desviando, acabei pegando o exemplo de um Opala, porque eu acho que é o outro extremo, é um carro pesado, um motor pesado e que é relativamente de baixo giro, de baixa rotação. Aqui no caso do Fuscati, a gente está muito bem alimentado, obrigado Rodolfo, tá? Porque a gente tem uma dupla Weber. Acredito que esteja perfeitamente, ou pelo menos 95% próximo do ideal, a questão do dimensionamento do Venturi e da giclagem. Então a gente considera que a gente sempre está, ou pelo menos a maior parte do tempo, a gente está com a mistura ideal. Então a gente pode confiar plenamente na variação do ponto através do sensor de rotação. É como eu comentei, será que essa configuração desse distribuidor é ideal? A gente vai dar uma volta agora para ver qual é a sensação de dirigir, qual é o potencial do carro, e depois a gente vai partir para a instalação do outro distribuidor e não simplesmente montar. A gente vai tentar traçar um paralelo no funcionamento do motor de uma forma geral. Aqui eu marquei os parâmetros que a gente tem no distribuidor do Fuscati. Eu vou montar ele do jeito que ele sair da caixa, a gente vai anotar esses dados e a partir daí a gente vai começar a fazer as modificações que esse sistema permite e verificar qual é a combinação mais interessante para o nosso caso. Bom, eu escolhi um trajeto que a gente vai padronizar a partir de agora, e essa vai ser a volta que a gente vai dar, que vai ser a referência para todas as outras, e é uma referência muito subjetiva, tá? Porque eu não vou contra o relógio, não é nada disso. Então eu vou pegar um pequeno trecho de estrada onde eu vou poder acelerar, esticar as marchas. Depois eu vou pegar um trecho que é uma subida bem íngreme, para que a gente possa perceber a resposta do motor numa situação de carga extrema e com uma variação aí de rotação. Tá, então daqui a pouco a gente já vai estar chegando na estrada e a Bianca vai poder mostrar o trecho que a gente vai fazer. Olha, a gente está com um motor excelente e está com câmbio 8,35, a relação mais curta de todas, a minha preferida. Numa situação que você tenha o ponto muito adiantado, o motor fica quadrado e sobe de giro, mas ele não sobe de giro de uma forma suave, tá? E fica pesado na partida se ele tiver adiantado desde o ponto inicial. O ponto atrasado, por outro lado, ele deixa o motor preguiçoso para subir de giro. Pode parecer esquisito eu falar isso, mas a impressão que eu tenho agora olhando, acelerando o Fuscati de forma crítica, o ponto inicial não tem muito o que discutir, tá? 15 graus é o melhor ponto de partida. 30 graus talvez seja uma marca conservadora. Talvez a gente poderia
pouco mais, considerando que a gente não tem muita taxa, que está bem alimentado e é um motor que não vai ficar sem uma mistura pop, provavelmente em situação nenhuma. Agora eu estou na subida, estou em segunda e ele responde muito bem também. A proposta da troca do distribuidor, como eu acabei de comentar, no ponto inicial não tem muito o que ficar mexendo, porque o ponto inicial a gente consegue mexer em qualquer distribuidor. Você pode pegar até um distribuidor travado e você vai perceber que pelo menos a marcha lenta dele fica legal e no momento que você começa a acelerar também fica bom. O final a gente pode trabalhar 30 graus, 32, eventualmente 33, se a gente tiver precisão para isso. Da mesma forma a gente vai poder mexer nisso. Mas aonde eu acho que está o grande diferencial daquele distribuidor, a gente consegue tornar, fazer ele avançar mais rápido ou mais devagar, tá? De acordo com a nossa necessidade. E considerando a força do motor, a potência que a gente percebe, considerando que a gente está com um câmbio curto e a carburação generosa que a gente tem, eu tenho a impressão que existe algo a ser melhorado na aceleração do motor. Não estou falando da potência, mas da forma com a qual ele sobe de giro quando você coloca a carga nele assim. Eu acho que ele tem potencial para subir de giro de uma forma mais decidida. E é isso que a gente vai ter oportunidade de trabalhar quando a gente for mexer na curva de avanço do outro distribuidor. De qualquer forma, essa volta vai servir tanto para mim quanto para a Bianca, que está 110% atenta, para perceber a questão do desempenho, porque as outras voltas eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo nessa. Então chegou o momento da gente abrir as caixas do distribuidor e verificar as peças que a gente tem para que a gente possa fazer, não simplesmente tirar uma peça e colocar outra de qualquer forma, mas que a gente possa fazer, além da instalação, tirar todo o potencial desse distribuidor. Senão não justifica você fazer um investimento num distribuidor com essa qualidade, tirar o seu, colocar o outro lá e nem saber como funciona. Então, aqui na minha mão está o distribuidor. Eu vou pedir para a Bianca aproximar. Vem o kit, na verdade. Aqui estão os cabos de vela que vem junto com o kit, específicos para o Fusca. Aqui a gente tem a bobina para trabalhar com o sensor que está dentro desse distribuidor. Uma bobina de alta potência. É do EMI, Tonelo, vou usar do EMI. Não, você não vai usar do EMI, porque o tempo de resposta dessa bobina é próprio para funcionar com esse distribuidor. É um casamento perfeito entre o circuito que está aqui dentro e a bobina. Aqui atrás, inclusive, a gente tem toda a especificação da bobina. A resistência do primário, baixíssima por sinal, 1.1 é menos do que a KW, tá? Tensão teórica máxima 30.000 volts, duração, pico da corrente 45 mA no secundário, isso daqui é um absurdo, e duração da faísca 2.5 milissegundos. Todo o avanço centrífugo ele fica montado embaixo do rotor desse distribuidor, justamente para facilitar no momento que você quiser fazer alguma intervenção, trocar as molas, que a gente tem um kit aqui que eu já vou mostrar para vocês, que vem com mais 2 pares de mola. Então aqui a gente está com a mola com a dureza intermediária, tá? Ali a gente tem uma mola mais mole e uma mais dura. E a gente pode fazer a combinação de qualquer uma delas, a mais dura com a mais mole com a média e assim por diante. Então tem, enfim, muitas variedades aí de
muitas variações, muitas combinações que a gente pode fazer. Aqui por dentro a gente tem uma buchinha, ela não está aparente agora, mas é o limitador do avanço. Ela que vai limitar o quanto o distribuidor vai avançar. E aqui não é no empirismo, aqui a gente tem toda uma tabela para orientar a gente com toda a precisão. Bom, aqui a gente tem 3 pares de mola, a mais dura, a média e a mais macia. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a curva de avanço máxima de cada uma delas, ou da combinação entre elas. A mais macia de todas, que é a azul, a gente tem o avanço máximo a mais ou menos 2.500 RPM. Coincidentemente, o mesmo parâmetro que a gente tem no manual da Bosch. Se a Bianca mostrar aqui embaixo, a gente tem todas as combinações entre as molas que a gente possa fazer. Vai desde 2.500, que é o avanço mais rápido de todos, que são as 2 molinhas azuis, até as 2 molas prateadas, que o avanço total vai chegar somente às 5.500 RPM. Bom, e segundo o manual, o distribuidor ele já vem montado de fábrica com essa combinação aqui, que são as 2 molas médias. Então o avanço total vai acontecer a 3.200 RPM. Outro parâmetro que a gente consegue ajustar com precisão é o limite do avanço. Então a gente tem 3 limitadores aqui, que seriam o equivalente que a gente fez no distribuidor do Fuscatia, a entortar aquelas 2 chapinhas. Aqui a gente não precisa entortar nada, a gente troca essas buchinhas. Quanto maior o diâmetro externo dela, menor o avanço. Então eu vou pedir para a Bianca mostrar aqui. A gente tem a bucha vermelha, que é a que vem montada no distribuidor, ela dá 20 graus de avanço. A prata, ela dá 16 graus de avanço. A azul, ela dá 12 graus de avanço. E a pretinha, que é a que tem o diâmetro maior, ela dá somente 8 graus de avanço. Bom, então ficou claro que a gente tem muitas alternativas aqui para fazer o ajuste fino da curva de avanço. E quanto mais alternativas a gente tem, mais as possibilidades da gente se perder, da gente de repente cismar com um caminho errado e acabar colocando uma curva de avanço ali, se a gente não tiver o ponto de partida que a gente estabeleceu hoje com o distribuidor do Fuscatia, que já está bem interessante. E para que a gente pudesse testar todas as nuances, todas as diferenças que cada uma dessas combinações dão, infelizmente eu acho que é muito complicado a gente fazer nesse trajeto, nesse pequeno trajeto que a gente fez, e contar somente com a minha sensibilidade ou com a sensibilidade da Bianca. O ideal, uma situação ideal, seria que a gente tivesse condições de usar um dinamômetro e colocar todas as combinações aqui, colocar o carro no dinamômetro para ver o resultado. Bianca, você conhece alguém lúcido que tenha um dinamômetro? Conheço. Bom, a Bianca me tranquilizou. Na verdade, o Fábio Franzoni, pai do piloto Vitor Franzoni, da Woodstock, que a gente já acompanhou algumas provas lá em Interlagos, ele não tem o dinamômetro, mas ele sabe como ninguém usar o dinamômetro e aproveitar o tempo, as horas que ele passa no dinamômetro para acertar o carro dele. E a boa notícia, ele tem um distribuidor, não é da mesma marca que esse daqui, o que ele usa no Woodstock é um MSD, mas que ele tem todos os atributos que esse daqui tem. Ele consegue trocar mola, consegue trocar o limitador. E a boa notícia é que ele fez já todos os testes possíveis com o distribuidor dele no dinamômetro. E a melhor notícia de todas, ele é um cara muito generoso e ele compartilha informação. Então eu vou perguntar para ele, já que a gente tem todas essas variedades, vou explicar para ele que eu tenho a impressão que a gente pode melhorar nas retomadas, nas médias rotações ali, nas acelerações, para ver qual é a direção que ele dá pra gente. Porque se a gente for fazer todas as combinações aqui, a gente vai ficar 10 vídeos aí fazendo as combinações e com certeza se a gente tiver 15 variedades ou 20 para escolher, vai ser muito mais difícil a gente ter certeza do que é certo se a gente tiver 2 ou 3 para fazer uma escolha. Bom, acabei de fazer a pergunta pro Franzoni e mais uma vez ele confirmou a generosidade dele e me deu todas as instruções. E mais do que ficar repetindo o que ele falou, eu prefiro que vocês mesmos ouçam. Eu vou tomar liberdade de compartilhar a aula que ele deu pra gente. Eu acho que é o ponto alto desse vídeo,
por favor, aproveitem. Ela, gravar um áudio que é melhor. Bom, em relação a ponto, eu concordo realmente de você dar um pouquinho mais de ponto mais rápido, né? Ou seja, colocar as molas mais moles para ele avançar mais rápido. Isso, assim, seria... eu acho que dá para fazer isso até nas ruas parecidas com a da tua casa, tem uma parte que vai num condomínio, eu achei muito bom para testar aquilo. Então, assim, você poderia checar o quanto que ele cresce. Ele vai gostar de ponto, né? Não tenha dúvida, qualquer motor vai gostar, porque, por exemplo, se colocar uma quarta ou uma terceira e retomar, quanto mais ponto entrar mais rápido, melhor, tá? Para o motor, qualquer motor vai gostar disso. O que pode acontecer é que tem motores, eu falo gostar, mas é a configuração geométrica do motor, né? Que ele pode querer mais ponto em alta ou menos, tá? Então o que vai acontecer? Isso aí você vai conseguir perceber esticando mesmo, né? Eu não sei qual que é a faixa útil aí, ou pelo menos máxima que você espera do seu motor, mas por exemplo, vamos imaginar que o motor vai chegar a 5.000, tá? Então, dos 4,5 para cima, né, a hora que você estiver esticando, de repente, se ele está com pouco ponto, o motor dá uma ficada, assim, ele fica preguiçoso dos 4,5 para o 5. E se ele está com muito, ele também ele para até cedo. Ele chega e estaciona mesmo, não cresce mesmo, tá? Então, a gente tem que antecipar isso na medida certa, antecipar a mistura, né, a queima, desculpa, na medida certa. Então, assim, eu colocaria molas moles e aí você vai brincar de retomada com ele, né? E aí você, depois que você está satisfeito com isso, você vê como vai ser a final dele, se ele precisa mais ou menos de ponto, sentindo mesmo, não tem outra maneira sem um dinamômetro. Se de repente ele gostar de mais ponto, aí uma vez que você fez toda a curva de ponto, pega o distribuidor, em vez dos 15, você põe, por exemplo, uns 17, tá? Então todo mundo vai colocar mais 2 graus. Aí você esquece a retomada, esquece a partida e vê só a alta. Se isso gostou, beleza. Então nós vamos ter que refazer a curva de ponto, colocar uma mola um pouquinho mais dura, para ele manter aquele ponto inicial de 15 e ele demorar mais um pouquinho para vir ponto, mas quando vir, você ficar com aquele ponto ideal lá em cima. Eu não sei se eu consegui explicar direitinho para você. Franzoni, você tem alguma dúvida que você esclareceu não somente as minhas dúvidas, mas a de todo mundo que está assistindo o vídeo? A aula foi tão boa que eu tomei a liberdade de tornar o teu áudio público, porque eu adorei a explicação. Eu acho que vai servir como um norte para a gente não perder muito tempo e para a gente conseguir fazer o ajuste da curva de avanço da forma mais objetiva possível. Muito obrigado pela orientação aí, pela aula. Eu acho que isso é o grande fascínio da internet. A gente consegue pegar um cara com a experiência, a generosidade, o conhecimento do Franzoni e colocar à disposição de todo mundo que tiver condições de assistir o nosso vídeo. E o mais importante, de graça. Bom, isso não pode ficar só num áudio. Eu acho que a gente tem que conversar com o Franzoni e criar mais possibilidades dele compartilhar a experiência dele, porque eu acho que a gente tem muito que aprender com tudo isso que ele, toda a experiência das pistas que ele tem, toda a experiência que ele tem na parte dos motores de Opala, na parte do automobilismo. Eu acho que vai ser muito legal se a gente tiver mais oportunidades de compartilhar, e não por áudio de WhatsApp, mas pessoalmente. Eu acho que vai ser excelente. Mais do que uma promessa, a gente vai tentar concretizar essa possibilidade o mais rápido possível e apresentar o Franzoni mais vezes aqui no nosso canal. Bom, eu acho que o objetivo hoje está atingido. Fiquei bastante tranquilo com a aula que ele deu pra gente. Vai ficar relativamente fácil a gente definir a curva de avanço. Eu posso até dar um chute inicial. Eu acho que dá pra gente montar da forma que tá, com a curva de 20 graus e avançando até o máximo 3.200 e verificar dentro dos parâmetros que ele falou. Provavelmente depois disso a gente consegue diminuir a tensão da mola para avançar até 2.500. Aí sim a gente vai ter duas amostras para fazer comparação com o nosso primeiro resultado e ver se a gente conseguiu melhorar, se a gente está no caminho certo. Muito obrigado por ver os nossos vídeos. Franzoni, obrigado pela aula. E a semana que vem a gente vai partir para a parte prática, para a instalação no Fuscatia e os testes. Até lá.